A mulher chorou ao ver o testamento do marido. Ele deixou tudo para uma pessoa que ela nunca conheceu. Olá a todos. Aproveitem esse momento de relaxamento enquanto assistem. O céu estava cinzento sobre o cemitério Jardim da Paz. Uma garoa fina caía como véu sobre os túmulos enfileirados, e o som abafado das gotas sobre os guarda-chuvas pontuava o silêncio opressivo que cercava o cortejo. Helena estava de preto, mas não pela formalidade. Era como se a dor tivesse tomado forma em sua roupa, em seu rosto, em sua respiração curta e contida. Ela caminhava lentamente, amparada pela amiga de infância, Sônia, que segurava seu braço com força moderada. Cada passo em direção à cova parecia o desfecho de um capítulo que ela nunca quis terminar. Ali, no caixão de madeira escura, jazia Arthur, seu marido por 22 anos, sua companhia em todas as pequenas e grandes decisões da vida adulta, seu parceiro de risos e silêncios. O infarto havia sido fulminante. 2 dias antes, ele acordou cedo como sempre, tomou seu café preto sem açúcar, vestiu a camisa azul que usava às quartas e saiu para trabalhar. Era gerente de uma loja de materiais de construção. Às 10h17, caiu no chão, sem dar qualquer sinal prévio. Uma vendedora chamou o SAMU, mas quando chegaram, ele já estava morto. Causa: infarto agudo do miocárdio. Helena estava no mercado quando recebeu a ligação. Deixou o carrinho onde estava, correu, tropeçou, gritou. E desde então, o tempo não corria mais como antes. Os dias seguintes foram uma sequência de gestos mecânicos: identificar o corpo, escolher o caixão, assinar papéis, atender telefonemas. Mas nada parecia real. No velório, ouviu abraços que diziam meus sentimentos, olhares tristes que não sabiam onde pousar. Alguns choravam, outros só balbuciavam frases religiosas. Ela, não. Ela ficava parada, olhando para o rosto do marido, agora imóvel, pálido, estranho. Era ele, mas não era. A cerimônia de enterro foi breve. O padre disse palavras bonitas, mas vazias. Falou de paz, eternidade, alma. Helena apenas ouvia o som das pás jogando terra sobre a madeira. Cada pancada era um corte. Um som que ela jamais esqueceria. Ao final, quando quase todos haviam se dispersado, aproximou-se um homem baixo, de terno cinza, expressão cordial. Helena o reconheceu, era o advogado da família, Marcelo. Dona Helena, sinto muito pela sua perda. Meus sinceros sentimentos. Obrigada, disse ela, num fio de voz. Lamento trazer esse assunto neste momento, mas, seu marido deixou um documento que precisa ser entregue em mãos, com urgência. Ele especificou isso no testamento. Helena franziu o senho. Testamento? Sim. Foi registrado há 2 meses, no nosso escritório. Estava lacrado. Só deveria ser aberto após o funeral. Ela hesitou. A cabeça latejava. Mas assentiu. Marcelo retirou um envelope pardo da pasta. Tinha seu nome escrito em letras firmes. Para Helena, após minha partida, Arthur. Ela segurou o envelope com as 2 mãos. O peso dele parecia desproporcional. Como se ali dentro houvesse algo mais do que simples palavras. Era um testamento. Mas o modo como ele escrevera, a escolha das palavras, era como se ele soubesse que deixaria algo incompreensível para ela. Quer que eu fique? Perguntou Marcelo. Não. Vou ler sozinha. Obrigada. Mais tarde, em casa, Helena sentou-se à mesa da cozinha. A mesma mesa onde tomaram café juntos todos os dias. O mesmo lugar onde riram, discutiram, sonharam. Abriu o envelope com cuidado. Dentro, 4 páginas digitadas, assinadas e rubricadas. As primeiras linhas eram formais. Declaro, sob minha livre e espontânea vontade, este como meu testamento legítimo. Todos os bens móveis e imóveis que me pertencem devem ser transferidos, após meu falecimento, para a pessoa abaixo mencionada. Ela franziu o senho. Continuou lendo. A quem reconheço como beneficiária legítima de tudo que construí, Júlia Medeiros de Carvalho, residente na cidade de Blumenau, Santa Catarina, CPF, xx.xx.xxx20. Helena deixou o papel cair. Seu coração parou por 2 segundos. Júlia? Quem é Júlia? Ela pegou o documento novamente. Estava tudo legalizado. O restante do testamento falava da conta bancária, do seguro de vida, dos investimentos. Todos nomeavam Júlia como única herdeira. Helena, sua esposa por mais de 2 décadas, não era sequer mencionada em termos patrimoniais. Apenas uma linha dizia:
A Helena, deixo minha gratidão eterna e o pedido de perdão por tudo que não tive coragem de contar em vida. As mãos dela tremiam. A cabeça latejava. Ela se levantou num salto e quase derrubou a cadeira. Abriu a gaveta da cozinha, puxou a agenda de Arthur. Começou a folhear as últimas páginas. Datas, números, anotações, e ali, na penúltima folha, um número de telefone com o nome Júlia escrito em letras pequenas. Ela discou. Chamou uma vez, duas, três. Atendeu uma voz feminina, jovem. Alô? Quem é você? Silêncio. Quem é você? Repetiu Helena, a voz entre o choro e a raiva. Você é a esposa dele, não é? Ele quem? Arthur. Silêncio de novo. Sou. Era. Ele morreu. A garota do outro lado da linha suspirou. Depois disse uma frase que gelou o sangue de Helena. Ele prometeu que voltaria um dia, e cumpriu. Eu sinto muito. Mas agora, tudo é meu. E desligou. Helena ficou com o celular no ouvido por longos segundos. Depois gritou. Um grito tão primitivo e dolorido que fez os vizinhos olharem por cima do muro. Naquele momento, ela entendeu duas coisas. Seu marido havia mentido por 20 anos. A história dele ainda estava viva. Helena não dormiu naquela noite. Andava pela casa como um fantasma, os olhos ardendo de tanto chorar, a mente embaralhada por perguntas sem resposta. A chuva que começou às 3 da manhã só intensificava a sensação de que o mundo desabava ao redor. Às 7, ligou para o cartório. Queria confirmar a autenticidade do testamento. Foi informada que, sim, ele era válido. Reconhecido em cartório há exatamente 2 meses, com 2 testemunhas e registrado digitalmente. Nenhuma contestação havia sido feita, porque ninguém sabia. Helena desligou o telefone com o coração ainda mais apertado. Arthur planejara aquilo. Assinará. Ocultara. E morrer, ao que tudo indicava, foi só a parte final da história. Ela resolveu agir. Pegou o celular e digitou o nome completo que constava no testamento, Júlia Medeiros de Carvalho. O primeiro resultado era uma conta privada no Instagram. Foto de perfil, uma jovem de cabelos castanhos, aparentando uns 20 anos. O nome batia. A cidade? Blumenau. Helena clicou no perfil. A maioria das postagens era bloqueada, mas algumas informações estavam visíveis. Uma biografia simples, arte, vinho e verdades tardias. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. A frase era algo que Arthur dizia frequentemente: a verdade sempre chega atrasada, como um bom vinho. Seria coincidência? Continuou buscando. Encontrou uma pequena galeria de arte em Blumenau que levava o nome Estúdio Júlia M. Havia uma página no Facebook com avaliações e um número de telefone. Sem pensar 2 vezes, ligou. Estúdio Júlia M, bom dia. Era a mesma voz do dia anterior. Helena manteve a calma. Eu gostaria de marcar uma visita à galeria. Claro. Pode me dizer seu nome? Mariana Duarte. Ótimo, Mariana. Quando deseja vir? Hoje. Estou a caminho de Blumenau. Posso aparecer às 14 horas? Estaremos abertas. Só tocar o interfone lateral. Helena não contou a ninguém. Nem a Sônia, nem ao irmão, nem ao advogado. Pegou o carro às 9h30 da manhã, com a mente fervendo. A viagem até Blumenau duraria 5 horas. Tempo suficiente para revisar cada lembrança com Arthur, cada frase estranha, cada momento em que ele pareceu estar longe, distraído. Lembrou-se de uma conversa específica, 2 anos antes. Eles estavam no sofá assistindo a um filme, quando Arthur comentou, do nada: Você já pensou em como seria se a gente tivesse tido filhos? Eu já, disse Helena. Mas achei que você não queria. Às vezes penso que a vida me cobrou isso, do jeito dela. Ela, na época, achou poético. Agora, parecia um aviso. Chegou a Blumenau às 14h02. O estúdio era bonito, moderno. Paredes de vidro, jardim externo, algumas esculturas abstratas no pátio. Tocou o interfone. A porta se abriu com um clique. Do lado de dentro, uma jovem veio ao encontro dela. E, quando Helena a viu, o coração parou. Ela era a cara de Arthur. A mesma linha do queixo. Os mesmos olhos, com um brilho melancólico. A mesma sobrancelha arqueada. A respiração de Helena falhou. Naquele instante, ela soube. Não precisava de teste de DNA. Não precisava de cartório. Aquela garota era sangue do homem que ela amara por 20 anos. Mariana, certo?
Isso, respondeu Helena, tentando esconder a emoção. Sou a Júlia. Seja bem-vinda. Elas caminharam pela galeria. Pinturas com temas introspectivos, melancólicos. Quase todas assinadas com as iniciais JM. No fundo, havia uma sala de chá. Sentaram-se ali. Posso ser sincera? Disse Júlia, servindo 2 xícaras. Eu sei que você não é Mariana. Helena gelou. Você é a esposa dele. A verdadeira. Helena. Silêncio. Como, você sabe? Meu pai falava de você. De como era gentil, firme, mas com um coração que batia mais pelos outros do que por si mesma. Disse que, quando morresse, você me procuraria. E que eu deveria olhar nos seus olhos, para saber se poderia confiar. E o que você viu? Uma mulher em pedaços. Mas inteira de coragem. Helena não aguentou mais. Júlia, quem era você para ele? Quem foi você, nesses anos todos? A jovem respirou fundo. Eu sou filha dele. A confissão caiu como um trovão. Helena segurou a xícara com as 2 mãos, tentando não tremer. As palavras se repetiam na cabeça. Filha dele, filha dele, filha dele. Júlia continuou. Minha mãe se chamava Lígia. Conheceu Arthur quando ele estava em Florianópolis, numa viagem a trabalho. Ele tinha 28 anos. Minha mãe, 23. Foi algo rápido, mas intenso. Segundo ela, ele nunca disse que era casado. Só quando engravidei, ele desapareceu. Ele sumiu? Por 2 anos. Depois voltou. Mandava dinheiro. Escrevia cartas. Mas nunca me visitava. Só ligava no meu aniversário. Eu sempre achei que tinha feito algo errado. Helena mordeu os lábios. Ele nunca me falou de você. Nunca. Ele disse que você era parte da vida dele que deu certo. E que eu, era a parte que ele errou. Mas precisava consertar antes de morrer. Helena sentia raiva. Mas também pena. De Júlia. De Arthur. De si mesma. E você acha que ele fez certo, deixando tudo para você? Júlia hesitou. Depois respondeu, com a voz firme. Não sei. Mas eu não pedi. Ele apareceu um dia, 2 meses atrás, e disse que estava doente. Que não tinha mais tempo. E que precisava acertar as contas com a consciência. Disse que não podia deixar a vida acabar com uma filha invisível. Helena levantou-se. Eu vivi com ele por 20 anos. Cuidei, amei, chorei, fui esposa. Nunca tive filhos porque ele disse que não queria. E agora, eu descubro que você é filha dele. Que ele me escondeu. E que deixou tudo para você. Ele me deu tudo que tinha. Mas deixou você com tudo o que era. Helena saiu. Chorando. Mas com algo mais, determinação. Ela não aceitaria aquele testamento sem lutar. Naquela noite, ligou para Marcelo. Quero contestar o testamento. Vamos à justiça. O escritório do advogado Marcelo era pequeno, discreto, mas com cheiro de madeira cara e café forte. Helena entrou determinada. Seus olhos estavam inchados, mas a postura, firme. Ela segurava uma pasta cheia de papéis, cópias do testamento, anotações, fotos. O luto agora se misturava com indignação. Marcelo, eu quero contestar esse testamento. Não posso aceitar isso. Não é justo. Marcelo suspirou, ajeitou os óculos e fez um gesto para que ela se sentasse. Helena, eu entendo sua dor. Mas tecnicamente, está tudo em ordem. O documento está válido, reconhecido em cartório, registrado com testemunhas. Legalmente, a vontade do falecido prevalece. Ele fez uma pausa, mesmo que nos machuque. Ele estava doente, você disse. Pode ter sido coagido, pressionado, manipulado. Há 2 caminhos que podemos seguir. Contestar por vício de consentimento, alegando que ele não estava em pleno uso das faculdades mentais, ou por fraude. Mas ambos são difíceis de provar sem laudo psiquiátrico ou testemunhas. Helena fechou os olhos. Lembrou-se de conversas com Arthur nos meses anteriores à sua morte. Ele parecia normal. Tranquilo até demais. E se eu encontrar provas de que ele foi manipulado? Ou que ela tinha intenção de se aproveitar? Aí é outra história. Podemos pedir bloqueio dos bens temporariamente e abrir investigação. Mas prepare-se, será uma guerra. E vai custar mais do que dinheiro. Nas semanas seguintes, Helena mergulhou em documentos, visitas ao banco, e até acessos aos registros médicos de Arthur. Nada indicava doença mental. Mas ela encontrou algo. Ele havia feito 2 transferências de alto valor para uma conta em nome de Júlia, um mês antes de morrer.
Isso poderia indicar favorecimento indevido. Marcelo entrou com uma ação de contestação e pediu o bloqueio preventivo dos bens. A juíza concedeu parcialmente. Os imóveis estavam congelados até que o caso fosse julgado. Isso enfureceu Júlia. Ela apareceu na casa de Helena no início da noite de uma sexta-feira, sem avisar. Tocou a campainha como quem desafia. Helena, ao ver a silhueta pela janela, hesitou. Depois abriu. O que você quer? Conversar. Sem juiz. Sem advogado. De mulher para mulher. De filha ilegítima para esposa traída? De filha esquecida para mulher que ficou com a metade dele. Helena manteve o olhar firme. Mas cedeu. Júlia entrou. Sentaram-se na sala. A mesma onde Arthur costumava ler em silêncio aos domingos. Eu não quero brigar com você, Helena. Mas também não vou abrir mão do que é meu por direito. Ele me deixou isso. Ele me deixou 20 anos da vida dele. E nenhuma explicação. Eu te dou uma, disse Júlia. Ele tinha medo. Medo de você não perdoá-lo. Medo de perder a imagem de homem correto. De marido ideal. Helena riu. Um riso amargo. Então ele preferiu me apagar do testamento? Ele não te apagou. Ele tentou se redimir comigo. Silêncio. Júlia tirou da bolsa um envelope. Ele me deixou isso também. Era para te entregar se a coisa ficasse feia. Helena abriu. Dentro, uma carta. Helena, se você estiver lendo isso, é porque meu medo venceu a verdade. Eu cometi um erro há muitos anos. Um erro que tentei consertar em silêncio. Mas a vida não nos dá esse direito. Eu te amei, todos os dias. Mas antes de você, houve um desvio no meu caminho. Júlia é o que me sobrou do que não tive coragem de encarar. Você foi minha casa. Ela foi meu perdão. Helena chorou. Pela primeira vez em semanas, não de raiva, mas de confusão. O que você quer, Júlia? Metade. Não do dinheiro. Da história. Nos dias seguintes, os jornais locais souberam do caso. Viúva contesta testamento em que marido deixa tudo para filha secreta. Comentários pipocavam nas redes. Alguns chamavam Helena de gananciosa. Outros diziam que Júlia era oportunista. A cidade estava dividida. Sônia, a amiga, foi uma das poucas que ficou ao lado de Helena. Se fosse comigo, eu queimava esse testamento e ainda derrubava o caixão. Eu não sei mais o que estou buscando, Sônia. Justiça, ou vingança? Talvez as duas. E nenhuma vai te devolver o que perdeu. Marcelo ligou com uma novidade. O juiz havia marcado uma audiência de conciliação. Júlia aceitara. Helena pensou por dias. Sabia que entrar num tribunal significava abrir sua vida, sua dor, para estranhos julgarem. Mas também sabia que a paz não viria sem um fim. Na véspera da audiência, caminhou pelo quarto que dividira com Arthur. Abriu a gaveta dele. Lá, no fundo, encontrou um antigo gravador de voz. Ligou. A fita chiou. E então, a voz dele. Se eu morrer antes de consertar o que fiz, espero que essa mensagem diga por mim: Helena, você foi meu norte. Mas até as bússolas podem falhar. Ela desligou. Chorou. Na manhã seguinte, escolheu o vestido que usará no aniversário de 20 anos de casamento. E foi para o tribunal. Decidida a ouvir. Mas, principalmente, a ser ouvida. O fórum estava em silêncio, apesar do movimento. Helena esperava sentada no banco de madeira do corredor, vestida com um terninho escuro e expressão sóbria. Ao seu lado, Marcelo revisava os papéis, confiante, mas contido. A audiência de conciliação não era o julgamento final, mas poderia encerrar a disputa, se houvesse acordo. Poucos metros adiante, Júlia chegou. Vestia uma roupa simples, mas elegante, e carregava uma pasta vermelha. Sentou-se à frente de Helena. Por segundos, as duas apenas se olharam. Não havia rancor nos olhos. Nem perdão. Havia um reconhecimento silencioso, elas eram os dois lados de um mesmo homem. Quando foram chamadas, entraram juntas na sala. A juíza era uma mulher de meia idade, voz firme e olhar empático. Leu o resumo do processo em voz alta, depois se voltou às partes. Estamos aqui para buscar uma resolução voluntária. Ambas têm direito à palavra. Helena foi a primeira. Excelência, eu vivi com Arthur por mais de 20 anos. Amei esse homem, construí uma vida ao lado dele. E fui surpreendida com esse testamento. Nunca soube da existência de uma filha. Nunca ouvi o nome de Júlia. E não estou aqui apenas por bens. Estou aqui porque a ausência da verdade me destruiu mais do que qualquer herança. A juíza assentiu. E a senhora, Júlia?
Júlia respirou fundo. Eu não quero roubar nada. Não quero apagar a história da Helena. Só quero ocupar o espaço que meu pai tentou me negar em vida. Ele me deixou essa herança como símbolo. Eu não pedi. Mas entendi que, para ele, era uma forma de se redimir. Eu só quero um lugar nessa história. A juíza pediu silêncio. Depois, sugeriu. Considerando o vínculo afetivo estabelecido com ambas as partes, e o conteúdo do testamento, proponho a divisão dos bens, metade para cada uma. Isso resolve a disputa legal. Mas não o que vai no coração. Helena olhou para Júlia. Por um momento, viu ali o que poderia ter sido sua filha. Uma jovem que cresceu sem pai. Sem verdade. Eu aceito, disse Helena. Mas com uma condição. Qual? Que parte do que herdarmos juntas seja destinado a algo que represente o que Arthur não conseguiu fazer em vida: acolher. Silêncio. Um abrigo para jovens mães. Com apoio legal, psicológico, educacional. Júlia sorriu. Chorou. Eu aceito. Que seja o nosso legado. Meses depois, o abrigo foi inaugurado. Chamava-se Casa Arthur. Ficava num bairro periférico, com fachada simples e um símbolo esculpido na entrada. Duas mulheres segurando a mesma criança. Helena e Júlia estavam lá no dia da inauguração. Discursaram juntas. E, pela primeira vez, se abraçaram sem peso, sem cobrança. Apenas com o reconhecimento de que o amor, por mais atrasado que seja, ainda pode construir pontes. No final da cerimônia, uma voluntária entregou a Helena uma carta antiga. Havia sido esquecida em um fundo falso de uma gaveta do escritório. Era de Arthur. Se você encontrou essa carta, é porque não consegui fazer tudo em vida. Helena, você foi minha fortaleza. Júlia, minha rachadura. Mas juntas, vocês podem ser o que eu jamais consegui ser, inteiras. Perdoe meu silêncio. Ele foi minha maior covardia. Helena fechou os olhos. E entendeu que, às vezes, o verdadeiro testamento não está no que se deixa, mas no que se conserta. Se você gostou dessa história, convidamos você a dar um like e se inscrever no nosso canal.